E aí galera, hoje eu vim aqui para trazer um vídeo do Pomba Atômico. É a primeira vez que eu vou trazer, é a primeira vez que eu vou trazer um vídeo dele aqui pro canal. E pelo que eu entendi, ele vai fazer um vídeo falando sobre uma história tenebrosa sobre... Porque sempre que ele traz alguma coisa, sempre é alguma coisa obscura. É uma história sobre, pelo que eu vi na capa, sobre os Alvin e os esquilos. Não sei se vocês conhecem, né? Mas eu via muito na minha infância os filmes deles. Eu nunca vi as animações, nunca vi, mas os filmes eu via bastante. Bora ver o que ele vai falar sobre sobre isso. Bomba atômico. A esse ponto, vocês viram a mensagem? Se vocês tiverem, se vocês são sensíveis com coisas sobre o que tá escrito ali. Deixa eu ver como que tava escrito aqui, calma aí. Um problema. Ah, tá. Aqui, ó. Saúde mental, suicídio. Caso que esteja procurando ajuda, ligue para isso. Caso vocês sejam sensíveis a esse tipo de assunto, ou estejam passando por isso, faça isso, tá, galera? É importante. Fique ligado com esse aviso. Bora ver o vídeo. a esse ponto eu não posso afirmar com total certeza de que todos os que estão vendo esse vídeo aqui conhecem ou sequer já ouviram falar de Alvin e os Esquilos. Nós que somos da geração do aparelho de DVD e dos celulares com botões, certamente conhecemos. Eu peguei a época dos DVDs, do telefone de botão, do telefone de botão. Eu não peguei esse não, mas o de DVD eu peguei. O trio de esquilos cantores a partir dos filmes que eu vi esses filmes aí, mas a animação eu nunca vi não. Foram lançados entre 2007 e 2011, mas vou dar um braço a torcer e acreditar que alguns de vocês devem ter conhecido eles a partir dos especiais de animação de Halloween que vieram pro Brasil para home video na época em que a banda ainda se chamava Os Pestinhas. Fazendo uma pesquisa bem simples e superficial na internet, não é nada difícil descobrir de onde surgiu a ideia de fazer uma banda de esquilos com voz aguda fazendo covers de músicas famosas, até porque eles não começaram exatamente assim. Em resumo, Alvin e os Esquilos foi criado em 1958 por Ross Bagdasarian, logo depois que ele fez... Caraca, Alvin e os Esquilos é tão antigo assim? Não sabia que era o nível o nível de existência dessa obra era tão grande assim não. 1958, 60, 70, 80, 90, 100, 2010, 20. Caraca, já vai fazer 70 e poucos anos que isso existe. Sucesso com a música Witch Doctor. Essa música foi feita com a técnica de gravar os vocais em uma velocidade baixa para ser acelerada depois durante a produção, fazendo assim um efeito de voz agudo como se viessem de esquilos. Essa foi a primeira aparição dos três irmãos, Alvin, Simon e Theodore, e os projetos iniciais fizeram tanto sucesso na época que com o passar dos anos a marca rendeu milhares de produtos, desenhos animados, filmes e até mesmo outros álbuns com os mais diversos estilos musicais. Tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas nada disso é verdade. Afinal, a história real é muito mais complexa e sombria do que a narrativa Água com Açúcar familiar que a gente viu naqueles filmes do passado. Então me empresta um pouquinho do teu tempo, porque hoje a gente vai conhecer a real história do Alvin e os Esquilos e o motivo pelo qual os verdadeiros Alvin, Simon e Theodore nunca mais foram vistos. Eu acabei de voltar do Vale do Silício. Saco. Opa, voltei. Bora continuar vendo. Um anúncio chato pra caraca. Antes da gente começar, só me deixa aproveitar para te mandar um recadinho bem importante da nossa equipe. Calma aí, galera. Eu vou dar um corte aqui porque esse negócio aqui do YouTube tá bugado. O negócio o anúncio ainda continua aqui. Calma aí. Desbugou. Pronto. Bora continuar vendo. Só me deixa aproveitar para te mandar um recadinho bem importante da nossa querida Pocket Broker. Eu vou pular aqui esse anúncio. Calma aí. Acho que tá pra eu pular um pouco. Acho que a parte daqui tá bom. Bora ver. Não é verdade, mas sim uma versão
Deixa eu de voltar. Broker pode Pronto. oferecer. Agora sim, A bora primeira continuar. coisa que a gente precisa ter em mente é que ao menos boa parte daquela história que eu contei no início não é verdade, mas sim uma versão inventada pelo grupo de relações públicas da banda após alguns eventos que acabaram manchando a imagem dos Esquilos para sempre. Ao invés de 1958, a banda foi criada durante o final dos anos 60 por David Seville, um produtor musical que era extremamente famoso naquela época por ter trabalhado junto de bandas como The Zombies e Box Tops. O trio de Esquilos teria surgido repentinamente um dia na frente da casa do David após perderem a árvore onde moravam e acabaram assim sendo acolhidos com um novo lar em uma nova figura paterna. Não demorou muito até o David perceber o talento dos três Esquilos e começar a trabalhar em alguns projetos independentes em singles como Witch Doctor e Chipmunk Song, o que serviu de impulso para que os dois álbuns originais da banda estreassem com hits que não ficavam abaixo do top 5 da Billboard. E é aqui onde as coisas ficam um pouquinho nebulosas, principalmente porque era incrivelmente difícil fazer entrevista com qualquer membro da banda durante seu período de atividade. O que a gente realmente sabe é que o sucesso da banda veio com um preço. Preço esse que surgiu na forma de pressão e exigências vindas do David. Pelo que era dito, ou muitas vezes só sugerido, o David forçava os Esquilos a trabalharem no estúdio por diversas horas sem descanso algum, chegando ao ponto de arremessar objetos e até agredir eles quando não estavam focados. Nesse assunto, existe até o relato de que um dia, em um excesso de raiva, o David jogou uma garrafa no Theodore, acertando ele em cheio e fazendo com que diversas costelas fossem quebradas no processo. A dor durante a recuperação era tanta que o Theodore acabou ficando com uma dependência em analgésicos que o perseguiu durante anos da sua vida. E por falar nisso, é fácil considerar que o Simon, dentre os três irmãos, era o único realmente sóbrio, já que por volta dos anos 70, o Alvin começou a abusar do uso de cocaína e heroína antes dos shows, com a desculpa de que ele estava apenas fazendo aquilo para melhorar a experiência do público. E é justamente nesse contexto em que a gente chega no ponto de virada para a banda, pois o vício em drogas, ambiente abusivo e total falta de esperança foram os ingredientes perfeitos para que fosse criado o projeto mais bem produzido musicalmente e também o mais polêmico. Você acabou. Que saco. Voltando, bora continuar de onde parou. Sludge Continua bugado, calma aí. Continuando, bora lá. Fest, o primeiro e único álbum dos Esquilos a apostar em sons mais densos e pesados voltados para o punk rock que estava em alta na época. Repleto de músicas que evocavam rebeldia, violência contra autoridades e o uso excessivo de entorpecentes. Até hoje ele é bem obscuro, já que quando a gente fala de Alvin e os Esquilos, o que a gente tem em mente é tudo menos uma banda de punk rock extremamente violenta. O Sludfest foi criado durante os anos 80, em um período em que a banda estava tentando explorar novos horizontes musicalmente, e por isso foi o primeiro ano que não contou com nenhum single ou especial de Natal exclusivo gravado pelo trio. O clima pesado e violento ao redor da banda estava ficando cada vez pior, e as brigas entre eles começaram a ficar cada vez mais constantes. Em uma entrevista, o próprio Simon conta que durante o processo de produção do álbum, o Theodore se ofereceu para escrever uma música própria, o que o Alvin respondeu pegando a própria guitarra e acertando ela na cabeça do irmão. De acordo com Simon, na mesma entrevista, Que isso que é? Caraca! Do nada ele decide agredir o irmão dele ao ponto de parecer que matou. Caraca! às vezes o grupo parecia chapado no estúdio, às vezes bêbados, e só Deus podia ajudar quem aparecia na frente do Alvin quando ele estava bêbado. No geral, o fato dos três terem conseguido lançar o álbum com vida é algo inexplicável até hoje, principalmente tendo em mente que o Sludfest foi um sucesso absurdo com os críticos e com parte dos fãs que optaram por aceitar a mudança de rumo da banda. Como esperado, quando o trio saiu em tour, as coisas não deixaram de ser caóticas. Inúmeros relatos foram feitos denunciando a organização dos eventos pelo excesso de violência a esses shows na época, excesso de violência entre o público durante as rodas punk e até mesmo danos causados por objetos sendo jogados pela própria banda contra o público. Situações como essas e diversos outros relatos absurdos de quem frequentou esses shows na época servem como bons motivos para Sludfest ter sido o último álbum oficial do trio e também a última ocasião em que foram vistos juntos em um palco. Eu nunca vou esquecer o último show deles. Alvin se cobriu com a própria merda, se jogou do palco e saiu correndo pela porta da frente. Simon e Theodore continuaram tocando e convidaram pessoas para o palco.
Foi uma noite caótica, mas também foi mágica de uma forma que não se vê mais hoje em dia, disse um dos fãs veteranos do trio. Como dito antes, o Sludfest foi a última tour da banda, principalmente porque pouco tempo depois, o Alvin, em um surto por causa das drogas, acabou trancando a si mesmo dentro de um micro-ondas, o que inevitavelmente acabou encerrando a sua vida. Essa tragédia foi o último baque que a banda poderia suportar, então Ele se sui... caraca. Mano, eu já falei lá no começo, nem sei se pode dar problema no meu vídeo, mas que seja. Caraca. Simon e Theodore acabaram se separando logo em seguida. Hoje em dia, o destino do Theodore ainda é um pouco incerto. Existem boatos de que ele frequentou diversos centros de reabilitação e agora vive no centro-oeste dos Estados Unidos. O Simon ainda manteve uma carreira solo por um tempo, produzindo músicas que falavam sobre a saudade que sentia da banda e do seu falecido irmão, porém hoje em dia ele caiu na obscuridade. Agora o David é um mistério à parte. Alguns rumores dizem que ele ainda é o responsável por administrar a marca dos esquilos, que agora é performada por um grupo totalmente diferente e que nunca vai carregar o mesmo amor e as mesmas experiências que apenas o grupo original possuía. No fim, todas as dores que eles passaram serviram como combustível criativo para que Sludfest fosse criado. O projeto é responsável por levar a banda ao seu auge, mas também a causa do seu fim trágico. Nossa, caraca. Agora eu nem sei. Calma aí, o vídeo já tá terminando. Isso aqui é um RG, é uma creepypasta, é o quê? Até agora eu não entendi. Eu realmente duvido que ao menos uma pessoa ainda esteja assistindo o vídeo a esse ponto e tenha achado que o que eu falei até agora é verdade, porque, enfim, é absurdo. Alguns de vocês, principalmente Absurdo é pouco. aqueles que assistiram o nosso vídeo sobre o Stalker do Charlie Brown lá, que era o CBM 22? Não, isso é outra coisa, enfim. Bom, naquele vídeo lá sobre o Stalker do Charlie Brown, eu falo sobre esse canal chamado Systics, que é o responsável por criar todas essas histórias e esses conceitos malucos que parecem ser reais, mas na verdade não são. Ele fez isso algumas outras vezes, como com o Analog Horror da Laranja Irritante. Ele também fez isso com aquele personagem fictício dos Simpsons, que é o Gregor, né, que é um personagem que a galera finge que sempre existiu. Tem também o que é o meu favorito, que é o vídeo que ele fez contando a história sobre o fim da carreira do Alvin e os Esquilos, tá ligado? Que é esse que ele tá aqui. Que é essa história que ele contou pra gente agora. Mas no fim é isso, é meio óbvio que nada disso é verdade. Tanto que eu aproveitei essa oportunidade aqui pra fazer esse pequeno especialzinho de 1º de abril, que não saiu no dia 1º de abril. Mas enfim, eu sei... Eu já sabia que isso... Eu já sabia que isso não era real. Eu só queria saber se isso era um RG, um Analog Horror, uma creepypasta. É isso. que vocês devem estar esperando o vídeo de Vale Verde sobre o canal do Dr. Bosch e também a terceira parte do Faith, mas calma porque aconteceram pequenos imprevistos. Então é isso, galera. Esse foi o conteúdo do vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. Falou. Até a próxima.